Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um triângulo equilátero. E aí, eu coloquei para vocês aqui de um modo diferente, né? Eu falo para vocês que a gente vai construir um triângulo Joule, e aí no símbolo de triângulo eu coloquei 3 tracinhos, né? Então, eu coloquei uma aspas de congruência em cada um dos lados. Isso é o modo mais econômico, vocês sabem que eu adoro coisa mais simples, sem grandes coisinhas, enfim, objetivas. Para falar que esse vai ser um triângulo equilátero, né? Então, todos os lados têm a mesma medida. O nome dele vai ser Joule, dado o incentro, né? E aí, o incentro é esse ponto I. Nem coloquei aqui, mas é isso. Esse incentro vai chamar I, né? Lembrando vocês que o incentro é a intersecção das bissetrizes dos ângulos internos e a distância entre o incentro e um dos lados. E essa distância é de 3 centímetros. Vamos pensar juntos, né? Então, perceba que aqui é um exercício de sevianas e pontos notáveis. No geral, esses enunciados são mais curtos, mais objetivos. Os esboços tendem a ser mais simples, mas exige ali uma boa análise das propriedades para conseguir dar conta de resolver esse exercício, tá? Então, aqui é uma coisa importante, né, para a gente identificar. Temos aqui um triângulo equilátero. Coloquei aspas de congruência em todos os lados, né, em laranja aqui, que é essa informação que me fala que esse é um triângulo equilátero. Falo para vocês que a distância entre o incentro e o lado JU é de 3 centímetros, se é uma distância, então tem um ângulo reto, né, um segmento que é perpendicular, e essa medida é de 3 centímetros, certo? Vamos pensar, tá? Então, a ideia é que você aí na sua folha, na sua casa, quando você for construir, você vai determinar aí um ponto qualquer que a gente vai chamar de ponto I. Então, é como se esse ponto já tivesse sido dado, já dá, você já tem um incentro. Então, escolhe um lugar para colocá-lo. A gente precisa encontrar, então, digamos que eu nomeei esse ponto aqui de M, certo? Propriedades importantes do triângulo equilátero, né? Se esse ponto é o incentro, né? Então, a gente sabe aqui que o ponto I, ele é intersecção das BTZ. Bissetriz, né? Então, BTZ para os íntimos. Só que como esse é um triângulo equilátero, o ponto I, ele vai ser, além de incentro, ele também será baricentro, ele também será ortocentro. Então, ele também vai ser aqui intersecção das medianas, intersecção das alturas e também circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita a um triângulo qualquer, né? Então, ele também é pra gente aí a intersecção das mediatrizes. Então, olha só, propriedades, me fala que é o incentro, eu sei que é um triângulo equilátero, automaticamente já consigo concluir todas essas outras informações, né? Porque eu estudei sevianas e as propriedades de um triângulo equilátero, certo? Importante. Massa. Aí aqui, gente, olhei para isso daqui, sei essas propriedades importantes, sabemos então que se esse ponto é o incentro, ele também é o baricentro, né? E o baricentro tem uma propriedade importante. Lembra que o baricentro, ele divide a mediana em partes proporcionais de 2 para 1. Então, se eu traçasse aqui esse segmento, partindo de B até M, seria uma mediana, de modo que essas medidas aqui seriam as mesmas, né? Então, M seria o ponto médio de JU, logo JM mede o mesmo que MU. Então, aqui seria o ponto médio. Se isso daqui é a nossa mediana e esse é o baricentro, significa que a distância de I para M vai ser o dobro da distância de... Desculpa, a distância de I para B vai ser o dobro da distância de I para M. Se IM mede 3, significa que IB vai medir 6 centímetros. Então, eu já sei a medida da mediana, já sei que a mediana mede 9 centímetros, por exemplo, né? Eu sei que é bastante coisa, várias propriedades. Se você não está apropriado desses conceitos, desses termos, retoma vídeos, tá? Tem vídeos aí só de mediana e baricentro, propriedades, exercícios mais simples de triângulo equilátero. Aqui a gente já tá avançado, então eu vou dar algumas coisas como já investigamos, certo? Beleza. A gente pode encontrar onde tá o ponto B, onde tá o ponto M, tanto faz. Vou encontrar o ponto M, tudo bem? Vou encontrar o ponto M. Eu sei que o ponto M tá a 3 centímetros de I. Quantos pontos eu sei que estão a 3 centímetros de I, galera?
Isso, infinitos, certo? Infinitos. Eu vou escolher um deles. Tem infinitas possibilidades, né? Já dá a entender que eu vou ter nessa solução desse problema infinitas soluções, certo? Então, aqui eu tenho infinitos pontos que estão... Opa! Que estão aí a 3 centímetros do ponto I, certo? Eu não segurei a folha, isso é sempre um erro, né? Importante segurar a nossa folha. Infinitos pontos que estão a 3 centímetros de I. Vou escolher um deles, vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Então, eu já tenho aqui o nosso ponto M, já tenho o ponto médio de JU. Vou traçar esse segmento. Tracei esse segmento. Eu sei que o ponto B está em algum lugar desse segmento, de modo que ele está a 6 centímetros do ponto B. Então, eu vou pegar aqui 6 centímetros, vou centrar o meu compasso em I e determinar aqui, então, esse daqui é o nosso ponto B. Eu já tenho, então, um vértice do nosso triângulo, certo? Esse, o B, preciso encontrar o J e encontrar o U. Tem muitas possibilidades, muitos caminhos para você fazer, né? Então, por exemplo, posso construir aqui uma perpendicular, né? Então, posso construir uma perpendicular ao segmento BM passando por M. Eu sei que o ponto J e o ponto U estarão aqui em algum lugar. Eu sei também que a distância de I para o ponto médio de JB é de 3 centímetros, aqui eu também sei. Eu sei que I é o circuncentro, centro da circunferência circunscrita. Então, eu sei se eu construir uma circunferência de centro em I raio IB, eu sei que o ponto J e o ponto U estarão em algum lugar dessa circunferência. E é esse caminho que eu vou fazer, porque fazer circunferência é mais simples, certo? Então, aqui, uma circunferência de centro em I, raio IB. Eu sei, então, que nessa circunferência, vamos chamar de circunferência C2, né? C1 foi para encontrar o ponto M. Eu poderia só ter pegado a régua, medido 3 e encontrado o ponto M também, não tem problema. Eu só queria deixar claro para vocês que, como é uma circunferência, eu tenho infinitas possibilidades, certo? Tem a circunferência 2, eu sei que o nosso ponto J e o nosso ponto U estão em algum lugar dessa circunferência. Eu sei que o ângulo formado entre J, B, U, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Então, eu posso construir 30 graus aqui, encontrar a intersecção e encontrar um vértice, uma possibilidade. Mas o que eu vou fazer aqui, que para mim é mais simples, eu vou construir uma perpendicular a essa reta BM passando por M, né? Porque aqui é um ângulo reto. E aí, eu sei que o meu ponto J e o meu ponto U, eles serão intersecção dessa reta perpendicular com a nossa circunferência C2. Então, eu vou pegar aqui o meu compasso. Vou aqui construir a nossa perpendicular. Um traçado para cada um dos lados. Abre um pouco o nosso compasso, vou abrir bastante para ficar fora. Encontro um outro ponto. E aí, gente, vral. A gente já encontra aqui, então, não precisa nem fazer a reta, tá? Só vou marcar aqui o nosso ponto, ó, para economizar. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto J, esse ponto aqui é o nosso ponto U, esse ponto aqui é o nosso ponto B, e o nosso triângulo equilátero solicitado no enunciado é esse daqui. E aí, gostaram? Um exercício bem legal, né? Então, trabalha aí com várias propriedades do nosso triângulo equilátero. A gente utilizou aqui que esse é o superponto, né? Em centro, baricentro, teocentro, circuncentro. Utilizamos propriedades do baricentro, propriedades de ângulos, propriedade de ângulo reto. Poderia ter utilizado a propriedade de 30. Utilizamos o circuncentro. Nesse caso, então, a nossa solução é o triângulo Joube. E nós temos infinitas soluções. Infinitas soluções porque o nosso ponto M pode ser qualquer ponto da nossa circunferência C1, né? Que é a circunferência que está a 3 centímetros de I, né? Com centro em I, obviamente. Então, infinitas soluções por causa disso. E aí, curtiram? Deu para revisar umas propriedades? Enfim, aquele esquema de sempre. Ficou confuso? Conceitos importantes? Talvez seja bom ver outros vídeos ou só ver esse mais de uma vez, né? E sempre interessante construir comigo aí, porque é assim que a gente aprende, né? Desenho geométrico é o fazer, né?
Beleza, gente, muito obrigado aí, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?